Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16, então, de João, Evangelho de João, para a gente poder meditar nessa manhã. Eu queria, meus irmãos, pensar dentro desse capítulo, não vou ler por partes, tá? Os irmãos me acompanhem, por favor. Mas Jesus está tratando bem diretamente, ele já vem falando disso, do Espírito Santo, nesse texto. Alguns momentos ele vai estar falando da sua ida, da sua volta, ele vai falar uma porção de coisas, do medo deles, mas o centro aqui é a vinda do Espírito Santo, fazendo parte do plano de Deus na sua redenção, na sua reconciliação do homem com ele. É como se a gente pudesse imaginar assim, que Cristo um dia ele voltou e nós não ficamos sozinhos, nós não ficamos abandonados. Então, se a gente pudesse pensar num tema, eu colocaria aqui o cuidado de Deus para com os seus filhos através da vinda do Espírito Santo. Agora veja, meus irmãos, Deus não nos deixou só nunca. Quando você pensa que Deus, quando criou as coisas como Ele criou, Ele nos atende através disso. Mas quando você pensa também que esse Deus que criou as coisas como Ele criou e deixou para nós uma norma, um manual, a palavra de Deus, para que nós não nos perdêssemos. Mas muito mais do que isso, Deus também, Ele habitou no meio de nós, Ele esteve no meio de nós, e nós podemos afirmar hoje, Ele está no meio de nós, porque Deus não nos deixa sozinhos. Havia uma turbulência no meio dos discípulos, uma preocupação, porque desde o capítulo 13, de uma forma mais direta, Jesus está falando, eu vou partir, eu vou partir, eu vou partir, diversas vezes. Eles ficam tristes, aqui Jesus fala as mesmas coisas, há uma tristeza no seu coração, eles não estavam compreendendo. Jesus quer chegar nesse ponto que eles serão cuidados por Deus através da presença do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é só consolador, nós vamos ver aqui. Ele vem também no trabalho, né, de condenar. Vamos lá. Nos versos 1 ao 6, meus irmãos, a gente percebe que Jesus fala para eles que as coisas não vão melhorar. Sabe aquele otimismo excessivo? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos que ser alegres dentro do nosso coração pela presença de Deus, mas ser realistas. Aquele otimismo que agora tudo vai ficar bom e acabou os problemas, isso não existe. Eles estavam com Jesus, eles acompanharam Jesus, Jesus disse para eles, capítulo 13, capítulo 15, vocês estão limpos por meio da palavra, eles creram. Mas não compreendiam, ainda achavam que agora estamos seguros e vai acontecer alguma coisa maior, que talvez, quem sabe, Jesus agora vai nos ajudar a combater esses malfeitores romanos e expulsá-los daqui. A mente deles estava permeada com essas coisas. Então Jesus diz no verso 1 ao 6 assim, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles, os inimigos, os oponentes ao cristianismo, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eu vou passar esse primeiro ponto aqui, eu vou até o verso 14, mas um pouco mais rápido. Eu quero me deter mais na segunda parte, em que ele fala de fato do Espírito Santo e a vinda do Espírito Santo. Mas eu quero ler, meus irmãos, o que a nossa confissão de fé, New Hampshire, ela fala no seu ponto 2 sobre a Trindade, sobre Deus
e a Trindade. É interessante a gente pensar nessa afirmação que nós fazemos através também da nossa confissão de fé. Diz assim: cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro. Cremos nisso. Um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda honra, confiança e amor possíveis, que na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse é o grande desafio da sua cabecinha, não é mesmo? Sua mente. Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus. Coisa maravilhosa, né? Como Deus se manifesta a nós. Iguais em toda a perfeição divina e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Nós afirmamos isso. E essa é uma verdade afirmada aos textos que também as abonam. Então, meus irmãos, eu estou falando isso porque as ênfases muitas vezes recaem sobre uma pessoa da divindade. E as três pessoas são nossos redentores. O Espírito Santo, ele é Deus. E nós não podemos ter dúvida dessa afirmação. Por anos, e hoje com certeza também não é diferente, infelizmente, muito e sempre, se polarizou a pessoa, especialmente a pessoa do Espírito Santo, em extremos. Eu passei por fases muito mais intensas sobre isso, quando de um lado eles deram ao Espírito Santo uma excessiva ênfase. Vocês sabem, muitos aqui sabem do que eu estou falando. E quando dava essa excessiva ênfase ao Espírito, pouca ênfase dava-se às outras duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo. Mas, por outro lado, muitas vezes pouca ênfase ao Espírito Santo e mais nas demais pessoas da Trindade, ou a uma pessoa da Trindade. Tem igrejas evangélicas hoje que elas só batizam no nome de Cristo. Ela não batiza em nome da Trindade, sendo que é uma ordem bíblica. Esses perigos é que muitas vezes faz com que a gente não perceba a grande obra, por exemplo, do Espírito Santo, ou a forma correta, a obra correta do Espírito Santo. E muitas vezes as ênfases ao Espírito Santo, elas são equivocadas, destituídas, inclusive, de uma verdade, uma afirmação verdadeira das Escrituras Sagradas. A gente precisa entender isso para que a gente possa proceder corretamente. Então, precisa haver um equilíbrio, porque todos tiveram sua missão essencial nesse plano da redenção, esse plano eterno da redenção, da nossa redenção. Jesus anunciou o Espírito Santo apontando para a sua essencialidade na obra da restauração do homem com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar diversas vezes da missão do Espírito Santo. Ele seria aquele, o Espírito Santo, que cuidaria da fé dos primeiros discípulos, fortalecendo-os. E é aí que Jesus quer dizer para eles: vocês não estão sozinhos. O Novo Testamento, ele descreve o Espírito Santo como selo de Deus em nós. E selo de Deus, meus irmãos, é uma ideia de uma propriedade de Deus. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, é como se dissesse, vocês são propriedades, é um carimbo. Aquilo que nós conhecemos como carimbo, que não pode ser violado. Por isso que é inviolável também. E aí, isso nos fortalece muito, porque se é inviolável, ninguém pode romper isso que Deus fez em nós. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Ele é o penhor de Deus em nós, num sentido de garantia e de segurança, que combina bem com o selo. Há um tempo em que
O Espírito está conosco, nos garantindo com Deus, porque um dia seremos resgatados plenamente. Mas por enquanto, nós temos a certeza de que Deus está cuidando de nós. Esse texto então nos apresenta a sua missão para com os santos, mas também a missão do Espírito Santo para com aqueles que rejeitaram a Cristo. Isso fica muito claro. Então, dos versos 1 até o 6, fica muito claro o motivo de Jesus deixá-los de sobreaviso. Tenho-vos dito essas coisas. Deixa eu botar aqui para eu acompanhar aqui, fica mais fácil. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. Que sobreaviso é esse? De quê? Ele está falando do ódio. E se você pegar o texto imediatamente antes, eu preguei aqui na igreja já, não sei se foi de manhã ou à noite, fala do ódio do mundo para com Cristo e para com os discípulos de Cristo. Aqui nesse texto, Jesus vai trazer para si, vai falar, por enquanto, esse ódio recai sobre mim, mas vai recair também sobre vocês. E o motivo era para que não se escandalizassem quando o ódio do mundo se manifestasse sobre os discípulos. Eles não tropeçassem. Esse era o problema. Não era uma questão de vocês tomarem cuidado para não morrerem. É para não se escandalizarem por aquilo que está por vir. Eu disse agora há pouco, mas lá no capítulo 6, no verso 60 e 61, alguns já haviam se escandalizado quando ouviram o duro discurso de Jesus, e Jesus era conhecedor das suas estruturas. E Jesus sabia que isso ia acontecer no momento. Naquele mesmo texto, fala, vocês estão se escandalizando porque eu falei que precisam comer a minha carne e meu corpo. Lá naquele capítulo ele fala, que dirá quando virem o Filho de Deus voltar para o Pai? Lá no capítulo 6. E aqui agora ele está falando dessas mesmas coisas. Serem então expulsos da sinagoga, que é uma consequência de uma perseguição, seria um dos fortes sinais da rejeição dos judeus. Lembra o capítulo 9, o cego de nascença? Quando ele creu, ele disse que cria, sim, eu creio. Ele foi expulso. O texto diz lá, ele foi expulso da sinagoga. Eu quero dar um parênteses aqui, são parênteses, as crianças que estão ouvindo, talvez hoje vai ser muito legal vocês pensarem que eu estou falando, como eu estou falando, o texto está falando da subida de Jesus para o céu, da volta de Jesus para o céu, ele está falando também da descida do Espírito Santo. Tente ilustrar isso, quem sabe vai ajudar, a entender essa subida do Espírito, de Cristo e a descida do Espírito. A Bíblia trata o Espírito Santo, representa o Espírito Santo na figura de uma pomba, por exemplo. Fica muito interessante pensarem nisso. Mas também matar os discípulos, ele diz que seria um serviço que eles achariam, que eles fariam isso como sendo um serviço a Deus. E se a gente lembrar do que Paulo fez, nós vamos entender que Paulo também era esse judeu religioso e zeloso que matou e perseguiu a igreja até o momento em que ele encontra-se com Jesus Cristo e ele então é convertido a Cristo. E Jesus diz que eles manifestarão essa odiosa perseguição porque não conhecem a Deus e não conhecem a Cristo também, o Filho, aí no verso 4. E isso, meus irmãos, significando a ausência de uma experiência pessoal com Deus. Quem não tem experiência com Cristo não consegue servir a Cristo. Se você nunca teve uma experiência pessoal de conversão com Cristo, você não se mantém, porque não é você que se mantém. É o Cristo com o qual você teve experiência, é Deus com o qual você teve experiência, é o Espírito com o qual você teve experiência que te segura e que te mantém. Portanto, se não há experiência, há apenas um entusiasmo, mas o fogo uma hora se apaga, os desânimos vêm e não há força e desejo para nada. Porque é por isso que o Espírito Santo habita em nós, porque ele vai trabalhando as nossas vidas.
E mesmo nos desânimos da nossa vida, Ele está trabalhando o nosso coração, a nossa fé. Então, meus irmãos, aí no verso 4, Jesus lembra seus discípulos que estava dizendo isso para que eles se recordem desse aviso quando as coisas acontecerem. Estou falando isso para que vocês lembrem disso quando elas acontecerem. E sabe o que importa aqui, meus irmãos? É que se eles lembrando disso, eles lembrariam também, olha, o que ele falou é verdade, está acontecendo as perseguições, mas eles lembrariam também que as bênçãos viriam. Se há perseguição, virão também bênçãos sobre nós. As promessas são verdadeiras. Então, meus irmãos, na verdade, tudo isso fortaleceria a fé daqueles discípulos. Por enquanto, então, o alvo do ódio diretamente era o próprio Cristo, no final do verso 4. Mas nos versos 5 e 6, eles são alertados que deveriam indagar para onde Cristo estava indo. E na resposta, que mais atrás já haviam recebido, porque Jesus já tinha falado, eu vou para o Pai. Lá em 14, 28. Com tudo isso, eles deveriam perguntar, dialogar com Jesus, mas se alegraram. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus já tinha dito, eu vou voltar para o Pai. Tinha que significar para eles a volta para o Pai como uma obra de Deus completa na vida deles. Tinha que trazer a sua memória ao coração deles, que Deus estava cuidando deles, que Deus não se esqueceu deles, que isso não era uma ausência, um afastamento, mas um cuidado de Deus, um cumprimento das promessas de Deus na redenção da alma deles e da alma do homem. Deveriam se alegrar. Tudo isso, meus irmãos, já devia então estar permeando os corações deles com muita alegria, porque o cuidado de Deus estava permanecendo com a presença do Espírito e com a ida de Jesus Cristo. Mas eles estavam tristes. Os autores eles perguntam, alguns comentadores perguntam assim, por que eles estavam tristes, de fato, porque eles estavam entendendo, eles não estavam entendendo. Eles estavam pensando na questão de um Messias presente e de trono. Tudo isso é possível, sim. Mas o que importa, o que eles precisavam compreender. E isso, meus irmãos, por diversas vezes Jesus disse, vocês vão compreender somente depois da minha subida para o Pai. E a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. E aí, o verso 7 até o 11 vai falar da vinda do Consolador no meio deles e de nós. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, algumas versões até condenado. Primeiramente, Jesus então anuncia para eles que vai dizer para eles a verdade. Isso que eu vou falar para vocês é uma verdade, ou é a verdade. Não é um conto, não é uma história, não é algo possível ou não possível. É um fato que eu vou dizer para vocês. Sim, essa é a única verdade na qual a fé deles deverá se apoiar. A obra redentora de Deus nele, em Cristo, e no Consolador, no Espírito Santo. Vocês precisam entender e crer que eu volto para o Pai, que o Espírito Santo há de fazer continuar a obra de Deus no mundo. Os verdadeiros filhos de Deus, então, crerão na verdade da partida de Jesus e na verdade da descida ou da vinda do Espírito Santo. E jamais em uma religiosidade, principalmente eles que estavam sendo conduzidos dentro de uma religiosidade bem enganosa e duvidosa. Duas afirmações a gente percebe nesse verso 7.
Primeiro, que a vinda do Espírito Santo, ela está de fato aqui, Jesus põe dessa forma, condicionada, ela está condicionada à volta de Jesus para o Pai. Então, voltar significa conclusão dessa redenção, no aspecto da reconciliação com Deus. Porque, de fato, meus irmãos, a salvação na sua plenitude, a redenção plena, ela vai se dar quando nós voltarmos para Deus eternamente no céu. Mas esse momento da reconciliação com Deus, do pecador com o santo, Jesus a cumpre plenamente quando ele morre ali na cruz do Calvário e ressuscita. Então a vinda de Jesus está condicionada, a vinda do Espírito Santo, à volta de Jesus ao Pai. E outra afirmação, Jesus é quem enviará o Espírito Santo. Ele está dizendo, eu enviarei. Então, ele envia o Espírito, assim como o Pai o enviou. Ele comissiona, envia o Espírito. Essa é a forma determinada dentro da economia da Trindade. É assim que opera. Deus envia o Filho, o Filho envia o Espírito. E aqui, meus irmãos, não significa em momento nenhum submissão, mas tão somente missão. E uma vez eu já falei aqui na igreja, talvez mais de uma, quando nós falamos primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, nós temos que tomar cuidado para quando nós fazemos assim, nós não façamos dessa forma, primeira, segunda e terceira. Porque não é assim. Se você quer usar o termo, tem que ser primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Ou primeira, segunda e terceira, nem nessa ordem, não é nem essa ordem. Aqui é comissionamento, é funcional, é obra que cada um fez, e Jesus foi muito obediente, né? Perfeitamente obediente ao Pai. A vinda do Espírito Santo como consolador, e não só consolador, a Bíblia diz que ele é conselheiro, né? Ele é mais do que consolador, ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é advogado. Mas a vida dele, então, como consolador, nessa condição aqui, desse verso 7, ela está relacionada à sua operação junto aos servos de Deus. Porque está falando de consolador. E se nós pensarmos no consolador, nós estamos pensando na igreja. E aí, meus irmãos, você pode pensar infinitas qualidades e ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e na vida da igreja. Ele seria esse encorajador deles para todos os momentos, tristeza, alegria e assim por diante. Ele os animaria na fé, ele fortaleceria suas esperanças na promessa de Cristo, ou nas promessas. Ele os ajudaria em suas fraquezas e com gemidos inexprimíveis diante de Deus Pai, faria com que suas orações chegassem diante de Deus de acordo com a vontade de Deus Pai. A Bíblia diz que, Jesus fala isso diversas vezes também, que as nossas orações são atendidas. E há muita confusão, porque como que ser atendido se eu faço oração e não sou atendido? Sim, são atendidas. As nossas orações, elas devem ser feitas em conformidade com o quê? Com a vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nesse processo. Ele conduz os chamados por Deus ao arrependimento de seus pecados e a crerem em Cristo. Ele faz isso. Ele é o consolador das horas de choro e aparente desesperança. Ele faz isso em nós. Então você pode estar ausente de amigos, de irmãos em alguns momentos difíceis, mas você nunca estará ausente da presença do Espírito Santo de Deus. Isso deve ser, meus irmãos, então olhado como de fato o nosso consolador. Aquele que cuida de nós plenamente. Sem o Espírito Santo não podemos, ou não poderíamos, jamais poderíamos nos achegar a Deus, se Ele não operasse em nós. Nos versos 8 a 11, então, Jesus descreve o que o Espírito Santo operará no mundo. Eu falei do servo de Deus, consolo. Mas no mundo, esse mundo carente da graça de Deus, diante daqueles que o rejeitaram naqueles dias, especificamente, alguns autores, inclusive, meus estudiosos, tratam esse texto de 8 a 11 aqui, especificamente para aqueles dias.
Outros entendem que ele é aplicável, sim. Deus está falando aqui de uma aplicação ao longo da vida do mundo. Então ele descreve esse mundo longe da graça de Deus, mas que de forma, interessante isso aqui, que de forma consciente e intencional operam contra a obra de redenção decretada eternamente por Deus em Cristo Jesus. Você pensou nessa questão? De uma oposição intencional a Deus, ou seja, com entendimento, com conhecimento, mas se opõe. Então, primeiramente, no verso 8, bem no começo dele, o sentido é de um convencimento. Ele virá e convencerá. Um convencimento para alguém que está agindo errado por pensar o contrário. Nem sempre pensar o contrário é errado. Nesse contexto, alguém está agindo errado porque pensa errado sobre Deus e sobre a obra de Deus. É o mundo sob a queda e agindo como o mundo pecado. O Espírito Santo, então, ele age no mundo condenando. Nesse mundo, condenado e acusando. Esse mundo que jaz sob o efeito do pecado. Trata-se, então, de convencer com evidências sólidas, claras, de fato, algo que é percebido. É confrontar e provar que está errado. Entende por que então acaba sendo uma oposição intencional? Porque o mundo sabe. E, meus irmãos, não é difícil você perceber o peso, o ódio que muitos demonstram de forma clara contra Deus, quando se tem oportunidade de fazê-lo. As aberrações que a gente vê, as pessoas fazendo no nosso mundo, isso é uma demonstração de um mundo decaído, pecado e que odeia Deus e o seu reino. Eles se organizam para combater o reino de Deus e tentar destruí-lo, embora não é isso que vai acontecer dessa forma. E aí, meus irmãos, segundo os comentadores, a melhor tradução do original nem é convencer, mas sim condenar. É como que se você está perdido e condenado. Então, mais do que convencer, condenar, apontando a condição em que o homem se encontra, expondo primeiramente o seu pecado e o que ele produz, mas também, meus irmãos, buscando levar o indivíduo à compreensão da sua necessidade de retidão. Mas está falando de um mundo que se opõe a Deus de forma clara, como foi no dia de Jesus Cristo. Se opuseram a Cristo de forma bem evidente contra a obra de Cristo. Estavam se opondo quem? A quem? Ao próprio Deus. Quando ele vier, aí no verso 8, a expressão, e quando ele vier, Jesus está falando aos seus discípulos de um tempo futuro mais próximo, não lá distante. Ele está falando do Espírito Santo. Isso ia envolver primeiramente a morte de Cristo, ele não está falando aí claramente no texto, mas envolveria primeiramente sua morte, a sua ressurreição e a ascensão ao céu. É isso que determinaria então a vinda do nosso Senhor Espírito Santo. E após a sua ressurreição, os encontrará. Jesus ressuscitará então, encontrará os discípulos, os evangelhos falam disso, e no momento da sua ascensão ao céu, diante dos discípulos, ele vai pronunciar o lugar onde o evento do Espírito Santo ocorreria. Se você ler Atos 1:11, você vai ver lá essas coisas acontecendo. Ele vai falar assim, virá sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, senão não haveria testemunha. Na Judéia, Samaria, todas as regiões da terra. Mas é pelo poder do Espírito Santo. E isso vai acontecer quando? No dia de Pentecostes. A manifestação plena do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Inauguração do derramar do Espírito Santo. E se deu 10 dias depois que Jesus subiu ao céu naquele dia ali. Porque
Jesus ressuscitou na Páscoa. O Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscitou na Páscoa. 40 dias depois, né, ele aparece, ele sobe ao céu. Ele está com seus discípulos e 40 dias depois ele sobe ao céu. E o Espírito Santo se manifesta no dia de Pentecostes. Então, 10 dias depois desse momento aqui da ascensão. Sua vinda, então, tinha como propósito convencer o mundo, confrontando o mundo e levando este mundo a perceber que está errado. Por isso, cabem algumas expressões até mais apropriadas do que convencer, talvez com muito mais peso do que convencer, que vai ser uma exposição, um envergonhamento, uma condenação, uma acusação a expor diante dos homens o seu pecado diante de Deus. E o que precisa ser exposto pelo Espírito Santo de maneira que provoque profunda vergonha no mundo? A culpa do homem diante de Deus. É isso. Você é culpado. E por causa da sua culpa você está condenado. E por causa da sua condenação você viverá eternamente longe de Deus. É mostrar ao mundo a sua culpa. Ele é culpado e por causa disso está em falta com Deus e sob domínio das trevas. Ele precisa de luz. E o homem que não tem a luz, ele foge da luz, ele quer trevas. Porque a luz mostra os seus pecados. É por isso que Jesus ele é comparado à luz do mundo. Uma luz que foi rejeitada. O sentido é que ele fuja, na verdade, das trevas, ele volte para a luz. Do que este homem mau e perverso está sendo acusado em sua culpa? Do seu pecado, de sua justiça e do seu juízo. São essas coisas que estão conduzindo o seu modus operandi, a sua forma de viver, como ele vive no mundo sob a queda. Em sua prática de vida, ele odeia Cristo. Lá no 7,7 está muito claro isso aí, João 7,7. Lá diz que o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ninguém quer ouvir isso. As pessoas não gostam de ouvir que elas são pecadoras, elas não gostam de ouvir que as suas obras são más. Ninguém gosta, mexe muitas vezes no ego. Meus irmãos, um grande problema nosso é o orgulho. Nós nunca nos achamos naquela situação errada. Nós nunca concordamos que nós somos essas pessoas, de fato, ruins. E isso é ego, isso é orgulho, que Deus precisa trabalhar nas nossas vidas e nos nossos corações também. Então será o Espírito Santo, apoiado, obviamente, pelas Escrituras Sagradas, que está empenhado nessa obra de declarar o mundo culpado. O Espírito Santo nada mais... Eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos, porque se você ler a palavra, é o Espírito que vai te iluminar e te mostrar. A palavra está escrita, o Espírito vai mostrar. E a Bíblia diz que o mundo verá isso também, ele é confrontado com isso também. Então o Espírito nada mais faz do que continuar aquilo que o próprio Senhor Jesus já havia dito e já havia feito. Ele não vai mudar as coisas, ele não vai trazer para si agora a glória, agora o reino é meu, não. Eles trabalham perfeitamente, em plena concordância, mas um trabalha continuando. É Cristo que está sendo mostrado através do agir do Espírito Santo no mundo e nas nossas vidas. Assim o Espírito Santo declara o mundo culpado por sua ideia errada a respeito do seu pecado, de sua justiça, do seu juízo. No verso 9, do pecado, porque o povo que forma o mundo não crê em Jesus. Olha que perigo, não crer em Jesus. Se o mundo soubesse, entendesse isso e cresce nisso. Eles não querem isso. Eles sabem, eles ouvem. Eles sabem que Cristo morreu, mas não querem isso para si. Está condenado, está indo em direção, eu diria passos largos, para o inferno. Porque, meus irmãos, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? Ela voa,
Salmo diz isso. Jesus veio e os denunciou como pessoas que estavam em dívida diante de Deus Pai. É isso que ele estava mostrando no seu ministério e sendo confrontado por aqueles homens. Para autenticar sua divindade, ele falou em nome do Pai, fez milagres, não cometeu pecado algum. Ele venceu a morte, ele subiu ao céu. Em tudo que Cristo fez e que falou, ele foi visto. Ele mostrou Deus. Ele mostrou Deus. Eles tinham todos os aparatos confirmatórios, né, das Escrituras para olharem para Jesus e falar: aqui está o Filho de Deus. Aqui está Deus presente no meio de nós, mas não fizeram isso. Eles mataram. Pedro vai usar uma palavra muito pesada lá em Atos, né? Na sua pregação, vocês mataram o justo, o Filho de Deus. Mas João 12:37, ele vai, diante de tudo que Cristo fez, ele finaliza aquele texto, aquele capítulo intermediário do livro de João, do Evangelho de João. Ele diz que lá que termina os milagres, ele diz: eles não creram. 12:37. Não houve fé em Cristo e em Deus por meio da mensagem de Cristo. J. Carson, meus irmãos, falando sobre um teólogo, falando sobre essa condição do homem diante de Deus, ele afirma que, abre aspas, a incredulidade deles não produz apenas a condenação, mas também a ignorância intencional, olha aqui, da necessidade de Cristo. Dá para entender isso? Dá para imaginar intencionalmente o homem então rejeita Deus. Incredulidade. E a incredulidade marcou por diversas vezes, anos e séculos, Israel. E os levou ao cativeiro. E hoje, ainda a incredulidade estão levando pessoas para o inferno. É uma incredulidade reconhecida, consciente, que não os deixa receber a vida em Cristo. O homem que nasce em pecado está como que embriagado e preso ao pecado, incapaz de libertar-se sozinho. E quando então ele precisa de Cristo, ele nega Cristo. Eu não sou assim. Eu não sou tudo isso. Eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo. Como se isso fosse atitudes que condenam uma pessoa para o inferno. O que a condena para o inferno é a rejeição ao Filho de Deus. Isso sim é perigoso. Então, a Bíblia põe essas pessoas como contumaz, rebelde, teimoso, incorrigível, desobediente. Precisa que o Espírito Santo exponha a sua vergonha, o seu pecado, e esse homem possa se arrepender. Alguns dizem até que esse texto aqui está falando só de condenação, nem dá possibilidade de arrependimento. Eu estou com esses que creem que essa exposição ainda é uma oportunidade para arrependimento, essa exposição de numa atitude aparente de condenação mesmo, mas com oportunidade de arrependimento. Então o resultado na vida da pessoa precisa ser como em Atos 2:37, que aquele que ouve então, que vê que Cristo fez, que Deus fez em Cristo, eles possam virar-se para o pregador, ou para quem o anunciou, ou para o próprio Deus diretamente, né? Porque tudo vai chegar diante de Deus. Que faremos, irmãos? O que eu faço agora? Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Essa obra de condenação e de exposição por parte do Espírito Santo, Paráclito, é, portanto, uma obra que misericordiosa nesse aspecto, que confronta e que expõe, mas que você pode se arrepender. Se o objetivo é fazer com que os homens e mulheres do mundo reconheçam o seu pecado, voltem-se para Jesus em arrependimento e sejam removidos dessa morte espiritual pelo pecado
Isso só é possível pelo agir do Espírito Santo. Se você está aqui hoje, crendo em Jesus Cristo, o Espírito Santo ajuda a sua vida. Ele declara o mundo culpado de sua justiça, porque ele, Jesus, está indo para o Pai. É assim que ele diz aqui. Justamente por causa do seu pecado, o mundo também tem pervertido o seu senso de prática de justiça. Ora, não precisamos ir muito longe no nosso pensamento e no nosso olhar para encontrarmos e vermos essa injustiça sendo praticada, e muitas vezes com cara de justiça. Eu estou falando de forma geral, mas aqui, esse texto, ele está muito focado no que eles vão fazer em Jesus Cristo, como se fosse justiça, em nome de Deus. E essa injustiça, então, ela fica evidente exatamente pelo fato de que Cristo foi condenado pelo mundo, mas recebido na glória. Ou seja, meus irmãos, o Cristo que eles condenaram foi recebido por Deus. E Deus, então, o considerou justo. Quem está errado nisso aqui? É Deus? Ou são os homens? Ou é o mundo? Então, vocês são culpados por causa da justiça. Porque Cristo que eles condenaram voltou para junto do Pai. E a Bíblia faz essa afirmação, né? Estevão olha para Jesus, aqui já diz o texto, mas Estevão olha para Jesus, né? Ele enxerga, ele vê Jesus. De uma forma espiritual. E ele contempla o Senhor Jesus e roga a Jesus. Engraçado que, interessante, né? Que ele roga a Jesus como intercessor, para que Jesus tivesse misericórdia daqueles que o condenavam ali embaixo. Então Cristo volta para o Pai, o mundo que está errado na sua justiça. Pedro deixou também isso muito claro após a cura do homem coxo, lá em Atos 3,14. Ele diz lá, esse texto que eu citei agora há pouco, parte dele: mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que vos dessem um homem homicida. Foi assim que vocês agiram na justiça de vocês. Então o homem é condenado, porque ele rejeita, ele condena o Filho de Deus, ele rejeita o Filho de Deus. Isaías, 700 anos antes, já condenava a justiça do povo de Deus, de Israel, de uma forma profética, lá no capítulo 64, no verso 6, ele diz: mas todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas, e olha novamente a culpa aparecendo aqui, as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Olha a culpa, olha o pecado, olha a injustiça enganosa do homem. Eles pervertiam a justiça na forma religiosa e, portanto, social que praticavam. Por exemplo, meus irmãos, o templo que os judeus tinham como pilar da sua relação e justiça com Deus, precisou ser purificado por Cristo, e eles deveriam ter enxergado que Cristo o substituiu como centro de adoração. Não mais o templo, mas Jesus. Mas eles olhavam para o templo é o nosso centro de adoração. Inclusive, meus irmãos, há essa profecia aí de que o templo será reconstruído em Jerusalém. Cristo vai falar de forma indireta, mas que os seus discípulos vão entender depois, que ele é o templo, que ele será derrubado, mas será reerguido em 3 dias. Ele falava da sua ressurreição, sua morte e da sua ressurreição. Também a noção religiosa errada de justiça sobre o sábado os permitiu confrontar e condenar Jesus, que é o Senhor do sábado. Então eles percebem a distorção religiosa que o homem faz da justiça. Que dirá a justiça social que nós tentamos praticar nos nossos dias, fruto de nós mesmos. Não há verdade, meus irmãos, fora de Deus. Não há justiça que possa ser justiça se ela não for encaminhada por Deus. Nós vamos ficar correndo atrás do nosso próprio rabo, é como o cachorro faz. Essa é a ideia
de que se nós não buscarmos em Deus, enxergarmos Jesus como nosso Salvador e o de Deus como aquele que provê a perfeita justiça, nós vamos criar a nossa justiça, como eles fizeram lá também. Na justiça deles, então, eles removeram da terra o homem mais justo. Eles confrontaram o próprio Deus. E agora ele volta para o Pai, em sua justiça própria, o mundo se opõe a Deus, que tem a perfeita justiça. Mas o Espírito Santo, vindo, o mostrará para o mundo quão vãs são suas pretensões em suas justiças vazias e levá-los ao arrependimento. Por fim, meus irmãos, o Espírito Santo declara o mundo culpado de seu juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele diz isso no verso 11. A Bíblia descreve este mundo como decaído por causa do pecado. Ela também cita Satanás como seu príncipe. Diversos textos nós podemos ver isso. O Deus deste século, o príncipe deste mundo. Sim, ele governa o coração desse mundo sob a condenação de Deus. Ele encantou Judas Iscariotes. Eu fiquei lembrando dessa passagem mesmo, buscando lá na minha mente. Porque ele foi encantado pelo diabo, na verdade, né? Ele agiu por livre e espontânea vontade, em atendimento, obviamente, à obra do diabo. Lá em 13:27 diz que o diabo, Satanás, entrou em Judas. Ora, meus irmãos, se nós não somos do Espírito, nós somos do diabo. Não tem como, não tem um meio termo. Eu não sou nem desse nem daquele. Isso não existe, tá? No reino de Deus, ou pertencemos a Deus, ou pertencemos ao diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Ele governa o coração deste mundo que está condenado. Mas ao condenar a Cristo, que foi recebido por Deus Pai, Satanás condenou quem? A ele mesmo. Porque a morte de Cristo não foi a vitória do diabo, mas a vitória de Deus, que já estava pré-ordenada, pré-estabelecida, antes da fundação do mundo. O juízo do mundo sobre Jesus, desde seu julgamento desleal até o dia de hoje, é uma demonstração clara de um governante inescrupuloso, um governante mentiroso, porque é assim que o diabo age e que o diabo faz. Homicida, matador. E os governados obedecem ele por sua incredulidade em Deus, ou a Deus, diante de Deus. Aliás, é oportuno citarmos as palavras de Paulo, ali em 2 Coríntios 4,4, quando diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, partindo para o final desse ponto da vinda do Espírito Santo, o juízo praticado pelo mundo decaído é destituído de verdade e de graça. Por isso que eles condenam Cristo. Eles condenam os que seguem a Cristo. Então, meus irmãos, percebam as afrontas a Cristo, seja por confrontos e ofensas que você vê e ouve, seja até mesmo por um falso evangelho. Alguém me disse esses dias que alguém não estava indo na igreja tal, porque estava cansado de ouvir, perdi a salvação, ganhei, recuperei, perdeu, você está perdido, depois você está salvo, você está perdido. Então, todo pecado que a pessoa pudesse ou não cometer, talvez imaginasse cometeu, não sei, ela estava condenada e longe de Deus. Não existe isso no reino de Deus. Cristo morreu uma única vez e o que crê é salvo. Isso é segurança. Isso deve produzir paz no meu e no seu coração. Então, sobre o príncipe deste mundo, o mundo julga com um juízo que desequilibrado. Isso é perigoso. 7:24, Jesus adverte aqueles líderes
que não julgassem apenas pela aparência, mas fizessem julgamentos justos. Ele falou para os líderes que o condenou, o prendeu e o matou. Dessa forma, tanto o príncipe do mundo, quanto o mundo do príncipe, ambos já estão condenados, e por causa disso, as pessoas têm extrema necessidade de saberem de sua situação difícil, na qual se encontram, e com isso, quem sabe, se arrependam e possam receber e praticar o juízo de Cristo pelo Espírito Santo. Deus, meus irmãos, nos ajude a compreender isso. O Espírito Santo, ele é plenamente ativo no meio de nós. Nós não estamos sozinhos. A igreja, ela sobrevive pela graça e ação de Deus no nosso meio. A instrumentalidade de Deus para que a igreja, para que você viva como cristão, são tantas as formas, né? A Bíblia diz que a natureza, a criação revela a Deus. Salmo 19 e outros textos também. A criação revela a Deus. Opa, Deus existe. A Bíblia diz que a palavra de Deus revela a Deus. Que maravilha! Nós temos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz e nos afirma que o Espírito Santo de Deus habita nos que creem em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso nos diferencia, meus irmãos, não por os nossos méritos, mas pela graça de Deus, nós sermos como nós somos. Pecadores, mas agora na mão piedosa do Deus Criador. Então, meus irmãos, que isso nos encoraje, nos fortaleça. Não nos faça opositores de Deus, mas pessoas que foram alcançadas por sua graça, por sua misericórdia, cujos corações o Santo Espírito de Deus habita e opera de uma forma miraculosa. Quando você orar a Deus, o Espírito Santo estará intercedendo, acertando a sua oração, consolando o seu coração, para que você compreenda a resposta de Deus e a sua oração seja segundo a vontade de Deus. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo que veio até nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus. Bendito seja o teu nome. Obrigado por tua palavra. E obrigado, meu Deus, pelo Santo Espírito. Ó Deus, não estamos sozinhos. Estamos, ó Deus, consolados. Estamos, ó Deus, sendo cuidados pelo Senhor. Haverá um tempo, Deus, em que nós estaremos com o Senhor, estaremos com o Filho, e estaremos com o Espírito. Então, bendito seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Que a tua palavra nos console e nos encoraje e nos encha de paz e nos permita, Deus, servi-lo com intensidade, intencionalidade. Um serviço, Pai, verdadeiramente de um servo do Senhor. Aqueles, ó Deus, que já confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu não me estendi até o 14, meus irmãos, depois eu dou continuidade. Acho que está bem por aqui. Deus abençoe a todos. Estaremos aqui às 18 horas para o culto da noite. Lá na congregação, às 18 horas, o culto está acontecendo lá também. Você estando lá, vá. Para mim, o meu descanso de domingo é estar aqui de manhã, estar à noite. Não é nenhum sacrifício para mim. Pelo contrário, é um tempo de muito renovo, né, para a minha alma. Tá bom? Deus os abençoe e bom almoço para todos.